ele chama atenção, às vezes por correção, às vezes por até castigo, como chamamos, mas ele fala isso porque ele nos ama, ele não quer que nos percamos, tá bom? Vamos lá então, vamos ler o capítulo 32, o capítulo 24, o versículo 32 até o 35, a gente vai ler. E a gente vai ver aqui os objetivos de Deus, por muitas vezes ele nos adverte através de mensagem direta, através de parábola, mas certo é que as suas advertências é porque ele nos ama e ele quer ver nós todos salvos para a eternidade, tá bom? Vamos ler? Ele diz assim, ó, o capítulo 24, versículo 33 até o 35, ou 32, ele diz assim: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes que esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, estás à porta. Com toda a certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se cumpram. O céu e a terra passará, mas a minha palavra jamais passarão. Então aqui Jesus começa a chamar a atenção dos seus filhos, dos discípulos, através de parábola, onde ele vem trazer uma realidade da natureza, dizendo que quando as folhas começam a se renovar e começam a brotar, significa que o verão já chegou. Da mesma forma, ele estava falando de uma situação que iria acontecer com Jerusalém, e ele disse: olha, mas eu digo para vocês que ainda acontecerá esta geração. Aqui ele não está falando exatamente o fim do tempo, mas ele estava falando da grande, assoladora e abominável situação, que é a invasão de Roma a Jerusalém. E aí então, baseado nisso, ele chama a atenção do seu povo e diz assim: olha, mas isso também, da mesma coisa eu falo para vocês, que quando estiver acontecendo os primeiros acontecimentos, lembre-se, é porque está chegando esse grande evento. E também ele fala muitas vezes, trazendo já uma abrangência para o fim dos tempos, já com a volta dele também para a terra. E ele começa a citar alguns exemplos, como guerras, rumor de guerras e tudo mais. E aí então, no final, ele fala assim no versículo 36: a minha palavra jamais passará. Ou seja, ele não está dizendo que a própria Bíblia vai desaparecer, não. Mas ele está falando que o que ele fala é verdade, acontece. Certo, pessoal? E então a gente percebe que Jesus deixa claro, né, assim como é certa a chegada do verão, quando as folhas das árvores começam a brotar, assim também, diante dos sinais também da sua volta, lembre-se que isso é verdade. Significa que também estará perto o grande dia da volta do Filho do Homem. E ele diz que assim como é verdadeiro a chegada do verão, também é verdadeiro a volta dele à terra. E ele diz assim: olha, pois a minha palavra jamais passará. Ou seja, isso é verdadeiro. Escreve que essa mensagem é verdadeira. E ele nos chama essa atenção para que então nós venhamos, queridos, a não nos perdermos. Apesar de Jesus ter morrido por nós para nós sermos salvos, mas nós temos a capacidade de jogar isso tudo fora. É essa a preocupação de Jesus para conosco, para que nós não joguemos fora aquilo de mais precioso que Jesus deu para nós, a salvação. Certo? E aí, então nós percebemos que Jesus deixa exemplos importantes da natureza, certo? E até de situações que acontecem no mundo social, para que nós não caiamos no mesmo erro e não venhamos perder a salvação, como muitos perderão por não levar a sério a advertência de Jesus.